Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje a gente vai trazer esse risco bem simples, gente, muito fácil de fazer, que vocês podem fazer opcional com o stencil ou sem o stencil, tá? Quem não tem stencil não tem problema, faz o fundo normal. Tamires, como é que faz fundo, gente? Já tem vídeo aqui no canal, várias videoaulas ensinando a fazer fundo. Sempre utilizar uma cor mais clara pra gente fazer o fundo, tá? Se vocês tiverem acesso ao diluente, ao clareador, facilita bastante na hora de mesclar as cores, tá? Tô usando o pincel Pitois número 4, mas pode ser até o número 6, não tem problema, certo? Eu prendi aqui o meu stencil com a fita crepe e com o pincel, sempre tirando o excesso da tinta, pincel Pitois. Venho aqui mesclando as cores, passando no stencil, certo? Sempre segurando aqui o stencil também para ele não sair do lugar, tá certo? Se puder também tá umedecendo o pincel no diluente, certo? Ou no clareador, também dá super certo, tá? Gente, lembrando a vocês que o risco vai estar na descrição do vídeo, tá? Vai estar tudo organizado para vocês, o risco em 2 tamanhos. Vai estar também o link do meu WhatsApp, vai estar o link do Instagram, se vocês quiserem me acompanhar por lá também no Instagram, tá certo? E esse stencil, gente, eu tenho ele há muito tempo, eu não sei a referência dele, mas vocês tanto podem utilizar como fundo, como barrado, certo? Vá observando ali onde tem um risco, para não passar por cima do risco, tá? Esse barrado, ele é vazado, então ele dá para enxergar o risco tranquilamente onde ele está, certo? Sempre tirando bem o excesso da tinta, tá? Essa tinta aqui, ela é o cinza, pode ser o cinza lunar, cinza claro, tá? Ou até mesmo, deixa eu olhar aqui uma cor que ele é bem parecida, tá? Com o cinza lunar. Esse é o azul inverno, tá, pessoal? Azul inverno, ele é bem parecido com o cinza lunar, certo? Às vezes a gente até confunde, mas esse é o azul inverno, tá? Olha só. Se eu quiser também estender o stencil para os lados, eu também posso. Eu encaixo certinho no final lá do stencil, onde eu quero estender, né? E refaço, ó, igual eu vou fazer aqui. Eu quero um pouquinho maior. Então, eu encaixo direitinho o meu stencil, certo? Prendo, fixo ele bem certinho. Encaixo ele aqui e eu venho fazendo aqui mais um pouquinho, tá? Só nessa lateral. Meu tecido, ele é um tecido de amostra, só pra fazer pintura pra vocês, tá certo? Deixa o stencil bem retinho, pro risco ficar retinho, tá? Então, sempre se atentar a esses detalhes, certo? Para o chão, eu vou utilizar o terra queimada, mas pode também ser outra cor que vocês queiram, tá? Eu peguei tintas que já estavam em cima da minha bancada, então eu não escolhi muitas cores, certo? Mas vocês podem fazer com as cores que vocês têm aí, tá bom? Tô usando o pincel número 12, mas pode até mesmo ser um pincel menor, número 10, número 8, tá? Sempre na parte de baixo, traçando linhas retas, tá, pessoal? No fundo, a gente utiliza o movimento circular, tá? E no chão, a gente sempre utiliza movimentos retos, movimentos de vai e volta, que é para dar aquela simetria e ficar nosso trabalho mais retinho visualmente, tá? Então, sempre se atentar a isso, tá certo? Sempre mesclando as cores, movimento vai e volta. Se quiser utilizar o diluente ou clareador, também pode, tá? Ele facilita na hora da gente esfumaçar para um lado e para o outro, certo? Pode usar o pincel Pitois? Pode usar o pincel Pitois, só que ele é um pouco mais gordinho, mais redondinho, né? E às vezes pode até ficar borradinho um pouco, mas pode usar tranquilamente, tá? Se você já tem domínio com o pincel Pitois, pode sim trabalhar com o pincel Pitois, tá certo? E aqui eu não faço muito, né? Pouca coisa, sempre bem mesclado, bem esfumado, tá? Sempre mantendo aquele padrão, tá certo? Linhas, tá vendo? Observe que são linhas retas, mas bem mescladas, tá? Sempre pro mesmo sentido, nunca... eu vou fazer reto, mas aí eu vou puxar pra baixo, não. Sempre pro mesmo sentido, tá certo?
para as folhas eu vou utilizar o verde maçã, o verde menta e o verde pântano, tá? Venho aqui primeiro com o verde maçã, vocês podem utilizar o verde folha também, tá? Verde maçã, verde folha, eles são bem parecidos. Pode utilizar o verde menta, o verde mar, também são bem parecidos. Na outra videoaula eu utilizei o verde mar, certo? São cores que combinam entre si. Pode utilizar também, se não quiser, o verde mar ou o verde menta, pode ser o verde musgo, tá? Não tem problema. Pode ser também o verde oliva. Se você quiser uma folha mais seca, pode ser o siena natural, certo? Então, são cores que combinam entre si, tá? E aqui eu venho fazendo aquela divisória das folhas. Quem não sabe pintar folha, tem videoaula aqui no canal ensinando a pintar folha, tá? Essa é a nossa primeira etapa do risco. Eu dividi o risco em duas videoaulas, tá? Para não ficar muito cansativo para vocês. Então, a primeira videoaula vai ser das folhas, fundo, folhas e melancia. E depois da bacia e das rosas e da toalhinha, tá bom? Pra ficar tudo bem organizado para vocês, tá certo? Lembrando que o risco vai estar na descrição do vídeo. Vai estar também o link do meu WhatsApp, do grupo do WhatsApp. O risco também vai estar por lá, certo? E o meu Instagram, que também vai estar o risco colorido lá, tá? Minha página do Facebook também. Então, vou estar deixando os links das minhas redes sociais para que vocês possam me acompanhar por lá também, tá certo? Se você tá gostando da videoaula, não esquece de deixar aquele like, tá? Deixar o seu comentário também. E se você quiser alguma dica em específico, você também deixa o seu comentário. Tamires, eu quero risco específico tal. Eu vou estar trazendo a videoaula para vocês, tá certo? Meu intuito aqui é sempre estar trazendo novidades para vocês e o que vocês gostam de aprender, tá bom? Então, aqui eu venho com o verde pântano, ele é uma cor mais escura, tá? Ele se destaca um pouco mais. Se você não quiser, pode ser o verde pinheiro, ok? Não aconselho o verde oliva nessa parte. Pode até mesmo ser o sépia ou rústico. O rústico também dá certo, que ele é uma cor mais escura, tá? Então, ele vai puxar um pouquinho pro seco, tom de seco, né? O tom das folhas mais secas. Então, vai ser uma folha mais diferente, tá? Sempre tirando ali o excesso da tinta, não precisa trabalhar com muito excesso, certo? Lembra da regrinha? Então, a gente vai permanecer aquela regrinha, tá? Onde a gente colocou a cor mais escura, a gente volta com a cor mais escura. Onde a gente colocou a cor mais clara, a gente vem com o branco para iluminar, tá bom? Tamires, qual outra dica que eu posso substituir o branco? Não gosto de utilizar o branco. Pode ser o Eva Doce, tá? Mas ele não vai causar esse mesmo efeito. O marfim é a mesma coisa, ele não vai causar esse efeito que o branco traz de brilho, de luz. Gente, depois o branco ele vai sumindo um pouquinho, tá? Ele não vai ficar esse branco exagerado, tá bom? A minha tinta, ela tá diluída, tá? Dilui com um pouquinho de soro fisiológico, certo? Ele facilita na hora de depositar a tinta, de mesclar uma cor na outra. A tinta mais leve, mais suave, tá? Então, por isso que eu gosto de diluir um pouquinho, certo? Porque meu branco, ele tá muito duro, muito seco, por muito tempo parado, né? E seu potão grande, então ele acaba ressecando um pouco mais rápido, tá certo? Porque eu não uso com tanta frequência, tá? Então, é normal da tinta, ela dá aquela endurecida, tá certo? Pra melancia, eu vou utilizar o branco, vermelho tomate, um pouquinho do terra queimada, porque eu já estava com ele por aqui, então eu não procurei o vinho, mas pode ser o vinho ou púrpura, o verde musgo e o verde pântano, um pouquinho do branco, tá? Então, eu venho fazendo aqui a parte da melancia, aquela parte que fica mais avermelhada, ela tem aquele aspecto esbranquiçado, né? Que é aquele finalzinho da melancia entre a casca e a polpa da melancia, tá certo? Então, primeiro eu venho colocando o branco e imediatamente eu já venho com o vermelho tomate, tá? Eu venho mesclando nesse branco, ele vai ficar tipo um rosa chá, um rosa bebê, tá? Então, ó, observe que eu venho mesclando esse branco para ele não endurecer e fixar no meu tecido e ficar ruim de eu esfumaçar ele depois. Então, eu sempre venho me atentando a esses detalhes, tá? Para que a tinta ela não venha secar
E depois, se precisar, a gente retoca novamente, tá? Mas sempre tirando ali o excesso do branco junto, mesclando junto com o vermelho tomate, tá bom? Pode ser o vermelho escarlate? Pode ser o vermelho escarlate. Pode ser o vermelho natal? Pode ser o vermelho natal. O vermelho natal ele é mais puxado pro rosa, né? É um rosinha mais, um vermelho mais puxado pro rosa, mas também pode utilizar. A gente vai se adaptando com as cores que a gente tem, tá certo? Então, se eu achar necessário, eu venho um pouquinho mais do branco e venho esfumaçando. Eu tô usando pincel mais ou menos um pincel número 4, número 6, tá? Esse pincel não tem numeração, ele é de cerdas macias. Ele é um pincel importado, né? Que vocês encontram facilmente na internet. Ele vem uns kits de pincéis macios e eu gostei de pintar com eles, tá, pessoal? Gostei de pintar com eles e aí eu utilizo, tá? Em alguns trabalhos eu utilizo esse pincel. Venho com verde musgo, certo? E um pouquinho do verde pântano. Pode ser também o verde pinheiro, se vocês não quiserem utilizar o verde pântano, tá? Fica aí a critério de vocês, tá certo? Mesclando uma cor na outra. Certo? Não precisa de pressa, vai pintando com paciência, dá pausa no vídeo, volta novamente, certo? E vai trabalhando no tecido, ok? Tiro o excesso, venho com um pouquinho do branco e venho no meio, tá? Ó, coloco aqui no meio e puxo para cima e para baixo. Movimentos vai e volta, tá? Para ficar essas ranhuras que a própria melancia, ela tem esse efeito, né? De ranhuras na sua pintura original, né? Aqui, se tiver excesso de branco, eu tiro esse excesso, tá? Que a gente quer só esse efeito meio rosinha, esse efeito rosa bebê, tá bom? Na outra melancia que ela tá cortada, a gente também vai fazer essa mesma coisa, tá? Com um pouquinho do terra queimada, que era a cor que eu estava aqui, mas pode ser o vinho, tá, pessoal? Um pouquinho do terra queimada, eu vou fazendo aquela profundidade da semente da melancia, né? Que ela tem a profundidade, depois tem um pontinho preto, que é a própria semente, tá? Então, eu vou fazendo esse efeito aqui com terra queimada, mas pode ser o vinho ou púrpura. Certinho? Então, bora lá. Aqui eu venho com um pouquinho, só uma sujeirinha, tá? Do nosso terra queimada. Mas lembrando que pode ser o vinho também, tá? E aqui nessa parte também, pessoal, vermelho, tá? Aqui eu tirei direto, mas tem um pedacinho ali, que é a parte da casca da melancia, né? Eu acabei passando direto ali. Não risquei, né, pessoal? Mas tem uma partezinha verde. Mas não tem problema, tá? Depois a gente corrige. Vermelho, tomate. Deixa um espaçozinho pra gente passar o branco também, igual da outra, certo? Venho preenchendo. Aqui eu venho com um pouquinho do branco e venho mesclando nesse vermelho, tá? Pra ele ficar tipo um rosa bebê. Vai com calma, com paciência, tá? Vai trabalhando o seu risco, tá certo? Gente, esse é um risco pequeno, que é para videoaulas, mas eu vou deixar também no formato um pouquinho maior, tá? Que dá uma folha A3. Eu recorto o risco no meio, vocês imprimem duas folhas A4 e ela vai dar o tamanho de uma folha A3, que é uma folha maior, tá? Aqui eu venho com um pouquinho do verde musgo, certo? Um pouquinho do verde musgo. E aqui no meio eu venho com um pouquinho do branco mesclando para um lado e para o outro, tá?
Depois eu venho com um pouquinho do verde pântano nas laterais, puxando para o meio. Ó, venho das laterais, puxo para o meio. Aqui também. E essa pontinha eu deixo ela mais escura, tá? Não tem problema. Certo? Não mexe muito, né? Se vocês cometerem o mesmo erro que eu, não mexe muito, certo? E aqui eu venho com um pouquinho do branco, mas tira bem esse excesso, tá? Se precisar voltar com um pouquinho do vermelho, pode voltar também, tá? E aqui eu vou puxando, ó, meio de quina, meio reto, seguindo o formato da melancia, né? Ela tem meio que o brilho, né, da própria fruta. Ela tem essas nervurazinhas, mas tira esse excesso do branco, né? Deixa ele um pouquinho mais rosinha. Se vocês não quiserem vir com branco, vocês podem utilizar o rosa bebê, tá? Ou o rosa chá, que ele também vai dar esse efeito bonito, tá certo? No vermelho tomate. Lembrando a vocês, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like, tá? Um grande abraço no coração de vocês e até a próxima videoaula, tá, pessoal? A gente vai também colocar o passo número 2, tá? Que é a sequência do risco.